valor da empresa, valor de mercado e valor patrimonial. Você sabe qual a diferença entre eles? Fique ligado então, depois da nossa vinheta, nós começaremos a primeira parte do nosso curso de análise fundamentalista falando sobre isso. Te vejo daqui a pouco. Então, pessoal, antes de começarmos a falar sobre o valor de mercado, o valor da empresa e o valor patrimonial, nós precisamos entender um pouco sobre a estrutura de capital da empresa, tá bom? A estrutura de capital da empresa nada mais é do que o balanço dela, né? Que é composto pelas contas de ativo, de passivo e o patrimônio líquido. Calma que eu não quero formar contadores aqui, tá? Mas eu preciso passar esses conhecimentos prévios, vou passar de forma bem simplificada, para que a gente possa dar sequência, então, nos nossos estudos. No ativo, estarão ali indicadas as contas e os números que justificam ali a aplicação dos recursos que essa empresa tem. É como se fosse o contas a pagar da empresa, tá? Onde que estão sendo aplicados os recursos dela, né? São os bens e direitos que ela tem para receber, tá bom? Lá na conta do passivo, se o ativo é contas a pagar, né? Aliás, contas a receber, o passivo vai ser o contas a pagar da empresa, né? O passivo, ele traz para a gente a origem dos recursos dessa empresa, de onde vêm esses recursos e onde que eles são aplicados lá no ativo, tá bom? Ou seja, são as obrigações e deveres que a empresa tem para com seus funcionários, seus fornecedores, com o governo, para conosco, acionistas, né? Aí esses números vocês vão encontrar ali no passivo. E também temos o patrimônio líquido, que demonstra ali pra gente os números, né, que são de direito dos sócios, tá bom? Lá nas contas do ativo, lembrando que cada balanço pode ser um pouquinho diferente, né, se você comparar balanços de empresas diferentes, né? Até mesmo da mesma empresa, às vezes trimestre para trimestre eles mudam um pouquinho o layout, mas de maneira geral tem que ter o ativo, passivo, patrimônio líquido, né? O que eu quero dizer são as contas que aparecem, né, que compõem ali o nosso ativo, né? Se você pegar um banco, pegar uma mineradora, pegar uma siderurgia, pegar uma empresa de transporte, enfim, existem algumas pequenas variações, né? No ativo nós vamos encontrar ali então contas como caixa, né? Aplicações financeiras, clientes, estoques. Lá do lado do passivo, então, nós vamos ter o nosso contas a pagar, né? Então, as nossas obrigações, os nossos deveres, né? Com fornecedores, com o governo através dos impostos, com a folha, né? Afinal de contas, temos que pagar os nossos funcionários, temos que pagar bancos, empréstimos, financiamentos, né? Que mais pode aparecer ali? Os impostos, né? E no patrimônio líquido, algumas colocam ali o capital social que foi subscrito, né? E também colocam reservas diversas, tá? Reservas de lucros, tal. Isso vai aparecer no patrimônio líquido da empresa, tá bom? Ainda sobre o ativo, a respeito das decisões de investimento, então aqueles recursos que são demonstrados ali no passivo são aplicados aqui no ativo, né? Em forma de decisão de investimento. Por que é importante a gente analisar? Porque a gente vai ter ali os ativos de curto prazo e ativos de longo prazo. O que são os de curto e os de longo? Pela norma contábil, os de curto são aqueles que vencem num horizonte de até 12 meses. São os direitos que essa empresa tem no curto prazo, quanto que ela vai receber no curto prazo. E no longo prazo, os direitos que a empresa tem para receber também acima de um ano, né? Então, a gente precisa saber quanto que ela vai receber antes de um ano, quanto que ela vai receber depois de um ano, para poder fazer os nossos cálculos, né? A gente compara períodos diferentes do mesmo balanço, né? Por exemplo, pega essa empresa e compara o período, o terceiro trimestre de 2020 contra o segundo trimestre de 2020, então você consegue avaliar a evolução desses ativos, né? O quão essa empresa está gerando receitas, né? Através aí dos ativos de curto prazo e de longo prazo, tá bom? E também a gente consegue avaliar, de acordo com a empresa que nós estamos investindo, os ativos que são mais importantes, que são mais interessantes, são mais relevantes de acordo com o setor que nós estamos observando, né? Quando a gente compara dois bancos, por exemplo, você vai ver ali o contas a receber e vai olhar, então, de um banco quanto está no curto prazo, de outro quanto está, para ver quem tem maior eficiência, né? E se está coerente com o setor. Então, nós conseguimos extrair informações preciosas, tá? dessa coluna aqui dos ativos, né? E também dá para fazer
a análise de evolução, de risco, de retorno que essa empresa oferece, né? Comparando então balanços de períodos diferentes, né? Pode ser trimestral, pode ser semestral, até mesmo anual, tá bom? A mesma coisa vai acontecer ali do lado do passivo, né? Do passivo, onde tem as nossas decisões de financiamento. Quem que nos financia, né? De onde vem ali os recursos que nós empregamos dentro da nossa empresa, né? São bancos, são capitais de terceiro, enfim. Ali demonstram para a gente as decisões de financiamento dessa empresa, né? Capital próprio, enfim. Ali nós vamos ter também as contas do passivo de curto prazo e contas do passivo de longo prazo. Então é o contas a pagar no curto prazo, antes de um ano, e o contas a pagar no longo prazo, após um ano, né? De um período maior do que um ano. Então a gente vai acabar jogando ali um ativo de curto prazo contra um passivo de curto prazo para ver a eficiência dessa empresa. Pô, será que ela está alavancada? Será que ela tem mais passivo de curto do que ativos de curto? Ou o contrário, será que ela está indo bem? Tem uma eficiência ali, ela reverteu um quadro, né, por exemplo, do período trimestral anterior para esse período vigente, o ativo dela superou os passivos de curto prazo. Então, esse tipo de análise que a gente começa a observar agora, tá bom? E a gente vai fazendo devagarzinho e vocês vão entender, tá bom? Ali também é importante a gente dar uma olhada na composição do capital dessa nossa empresa, né? Na composição de dívidas, por exemplo, quanto é de capital próprio e quanto que é de capital terceiro, não é mesmo? Capital terceiro a gente paga juros, né? Capital próprio não paga juros, porém o dinheiro ele tem valor no tempo, ele não pode ficar parado. Se nós estamos empregando o nosso capital em algum tipo de investimento, nós queremos algum retorno. Então, a gente vai fazer algumas análises também com relação a esses números, né? Aí entra também o passivo oneroso, enfim. É muito rico, tá, gente? Muito rico mesmo. São muitos números que a gente vai acabar comparando, né? Entre períodos diferentes dessa empresa para ver o resultado, para ver a evolução, a eficiência dessa empresa e comparar essa empresa com outras empresas de capital aberto do mesmo setor para ver a performance, para ver exatamente como que a nossa empresa está se comportando, tá? Eu não falei também no começo, mas o balanço patrimonial diz aí no mundo contábil que ele é a foto da empresa, tá bom? Lembrando assim, o balanço patrimonial ele é divulgado trimestralmente, né, na CVM, então a empresa encaminha para a Comissão de Valores Mobiliários os seus números, então a cada trimestre esses números são abertos ao público, para justamente o público acionista, né, para que a gente possa fazer essas análises e ver quão bom, quão satisfatório ou não, né, foi o desempenho da empresa que nós estamos investindo ou queremos investir, né. E então a gente tira as nossas conclusões dessa forma. O balanço é a foto da empresa, tá bom? E em outro vídeo nós vamos ver as demonstrações de resultado do exercício, que é a DRE, que daí a gente costuma dizer que é a explicação de como que a empresa chegou até aquele momento ali onde foi chegado o valor. Se o balanço é a foto, a DRE é o filme, tá? Vai mostrar o que ela fez para chegar então naquela situação que ela se encontra naquele momento, tá legal? E aí, então, podemos fazer aquela pergunta, né? Quanto que vale uma empresa, né? Tá aí o sujeito de óculos, de barba, né? Agora perguntando para vocês. E aí, investidores, futuros investidores, quanto vale uma empresa? Bom, aí vocês vão responder. Ah, uma empresa, Pedro, é fácil, né? A gente vai pegar, então, o balanço, né? Conforme você está falando aí agora. Vamos olhar ali os ativos, passivo, né? Ativos tangíveis, que é aquilo que você realmente consegue mensurar, né? O que vai ter ativos intangíveis, né? Nos tangíveis vai ter ali dinheiro que essa empresa tem, né? Em forma de caixa, em forma de aplicações, enfim, os seus estoques, né? As suas frotas, imóveis, móveis, os maquinários, equipamentos, enfim, tudo aquilo que ela tem que você consegue tocar e também os intangíveis, né? Que vai aparecer aqui agora para gente, como marcas que ela possa ter, know-how, né, gente? Know-how é um negócio que é muito importante para as empresas. Quem trabalha aí sabe, know-how é a alma do negócio praticamente, né? Receitas futuras, né? Fluxos de caixa futuro que essa empresa possa ter, isso são ativos intangíveis, você não consegue medir ali muito bem, né? Então, acaba até abrindo interpretação dupla, né?
de repente, para mim, essa empresa tem uma capacidade de gerar receitas futuras, para você vai ter outra. Então, enfim. Então, vocês me responderiam que é isso. Pegaria ali os ativos, diminuiria dos passivos que essa empresa tem, né? Fornecedores, empréstimos, aquela coisa toda. Verificaríamos, então, o que sobra seria apontado no patrimônio líquido e esse é o valor da empresa, correto? Errado. Eu induzi vocês ao erro, eu sei. Todo mundo já passou por isso antes, né? E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então eu dei esse pano de fundo para que a gente pudesse chegar a esse ponto aqui agora, tá? Para poder conceituar os valores, né? Aqui estudados. Então, o que é o valor da empresa, o que é o valor de mercado e o que é o valor patrimonial, tá bom? Vamos começar aqui, então, pelo valor da empresa, conhecido também como valor intrínseco, né, dessa empresa. Como eu disse anteriormente, pode ser que abra margem para interpretações diferentes, tá? Dependendo de quem está analisando. Mas é uma forma e é necessário que seja feito isso, né? O valor da empresa, gente, não tem a ver então com aquele esquema que a gente estava vendo ali de balanço, né? Ele tem a ver com valuation, tá? Quando um determinado acionista, um proprietário de uma empresa, né, um controlador de uma empresa de capital fechado, ele quer vender a sua empresa, ele contrata uma consultoria normalmente, né, para fazer um valuation. Então, eles vão avaliar a situação dessa empresa e vão ver, por exemplo, quais são os ativos que essa empresa tem, né? Vão ver a capacidade de geração de fluxo de caixa futuro para um ano. Quanto que essa empresa vai gerar daqui 1 ano, daqui 2, para daqui 3, 4, 5 anos. Isso já é uma previsão, tá? Então, a partir daqui começa... A parte de ativos é ok, tá? A parte de ativos existe precisão. Mas a partir do valuation de fluxo de caixa já pode abrir margem para interpretações diferentes, porque afinal de contas estamos lidando com previsões e não precisão. A empresa também vai fazer um cálculo de fluxo de caixa na perpetuidade, porque afinal de contas nós queremos empresas que gerem fluxo de caixa eternamente, que ela dure aí 80 anos, 100 anos, como existem empresas no mercado que estão abertas a décadas, né? E a gente quer investir em empresas dessa forma. Então vamos avaliar a capacidade dessa empresa de gerar fluxo de caixa aqui no curto prazo, né, um horizonte de 5 anos, mas também na perpetuidade, tá bom? Vamos dar uma olhadinha também na taxa de crescimento anual dessa empresa. Afinal de contas, a nossa economia tem uma taxa de crescimento anual estimada e a gente normalmente avalia, né, uma taxa de crescimento para a empresa que a gente está estudando igual ou menor, né? Você pode fazer algumas simulações do que a taxa de crescimento prevista para a economia, né? Então, ultimamente tem se usado a taxa de 3%, né? Só que com essa questão do coronavírus vai ser um pouquinho complicado, né? Mas quando tudo voltar ao normal, 3% pode ser um número razoável, né? O importante é que essa taxa não seja maior do que 3%, porque a hora que você projeta isso para a economia, para perpetuidade, a sua empresa vai crescer mais do que a economia e isso não é possível, não é mesmo? Então, essa empresa de consultoria vai fazer essa avaliação desses pontos aqui que nós colocamos e vai verificar também daí o passivo, taxa de desconto, né? Afinal de contas, existe risco, né, nesse negócio avaliado, né? Essa empresa tem empréstimos, pode estar alavancada, né? Vai dar uma olhada assim ali no risco de negócio onde essa empresa está inserida, concorrente, como que ela reage em situações adversas, né? Tudo isso somado para então chegar num valor que a gente chama de valor da empresa, tá? E aí então, digamos que se a gente fosse olhar lá pelaquela estrutura ali do slide anterior, tirando o ativo e passivo, olhando o patrimônio líquido, que essa empresa tivesse, sei lá, um patrimônio líquido de R$1 milhão. Esse é o valor da empresa? Não, o valor da empresa vai ser feito dessa forma que a gente está falando aqui e ele pode chegar a 10 milhões, por exemplo, né? Mas o patrimônio líquido é 1 milhão e o valor da empresa é 10 milhões? Sim, o valor da empresa é 10 milhões. Por quê? Porque existem expectativas, existem previsões dessa empresa para um futuro, né? Num prazo ali de 1 a 5 anos e até a perpetuidade da empresa, tá bom? Por isso que pode haver aí algumas diferenças de interpretação, tá? Mas é mais ou menos dessa forma que funciona, gente.
Claro que nós aqui, humildes acionistas, né, estamos avaliando as nossas empresas, a gente até faz aqui um valuation, mas não naquele nível profissional de uma empresa de consultoria, né, que vai te cobrar uma fortuna para fazer isso, enfim, nem é necessário, tá, gente? Com alguns poucos cálculos aqui, a gente consegue chegar a um preço justo dessa ação, tá? No caso, se for uma empresa de capital aberto, né? Nós estamos falando de ações. Outra questão é que diferentes casas de análise que vocês possam acompanhar por aí, se você pergunta, escuta, qual é o preço justo da, sei lá, da Magazine Luiza? Aí um vai falar, o preço justo é R$40, outro vai falar é 60, outro vai falar é 80. Então você vai ver diferenças. Por quê? Justamente porque existem previsões, expectativas, tá? As informações de mercado, elas não são simétricas, né? Cada um consegue enxerga ali de uma forma, né? Então, por isso pode haver diferentes interpretações. Muito bem, e o valor de mercado, então? Né? Já vimos ali como é que se calcula o valor da empresa, né? Agora o valor de mercado. O valor de mercado, aí sim, tem a ver com quantidade de ações versus preço de ação, né? Então a gente dá uma olhadinha. Uma empresa aí que tenha 1 milhão de ações, né? Então ela pegou o seu capital, dividiu ali em 1 milhão de partes e foi para o mercado. Então essa empresa hoje ela tem 1 milhão de ações. Quanto que custa a ação? O preço da ação dessa empresa hoje, digamos que seja R$ 15,22. Então, para a gente chegar no valor de mercado, nós vamos multiplicar a quantidade de ações que ela tem vezes o preço de ação, né? Então vai ser 1 milhão vezes 1 milhão de ações, né, de unidades de papéis, né, vezes o valor de cada um desses papéis, que é R$ 15,22, nós chegaremos ali então a um valor de mercado de R$ 15.220.000, tá? Esse é o valor de mercado dessa empresa, né? Pode ser que esse valor de mercado seja maior do que o patrimônio líquido que ela tem, que a gente viu naquele vídeo, naquele slide anterior. Pode ser que seja menor, né? Depende do momento que essa empresa está vivendo, das expectativas de mercado. Tá? Falta agora falar do valor patrimonial dela, né? O valor patrimonial dela, como é que funcionaria? Você pegaria o balanço da empresa, né? Tem ali então as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, digamos que essa empresa tem R$ 1 milhão ali nos seus ativos, né? Nos seus bens e direitos. Pedro, ela já está com esse 1 milhão no bolso? Não. Lembra que no balanço patrimonial, ali no campo de ativo, tem a conta caixas, tem a conta também de direitos que ela tem para receber no curto prazo e no direitos que ela tem para receber no longo prazo. Então, ela vai ter que ir para o mercado para receber todos esses valores. Ela poderia fazer um adiantamento desses valores. Ela não está com todos esses valores ainda no bolso, tá? Ela tem direitos, tá bom? Então, a gente pegaria ali o ativo de R$ 1 milhão, pegaria o passivo de 800 mil, para ver quanto que é o patrimônio líquido da empresa. Então, como é que funcionaria? Essa empresa ela vai fechar, por exemplo, né? Então, não quero mais, vou fechar a empresa, vou vender essa empresa. Então, eu vou ver ali o balanço patrimonial dela. Eu tenho 1 milhão em ativo, vou para o mercado e vou buscar receber todos esses meus direitos, tá? Então, eliminei ali aquele 1 milhão, consegui receber tudo, tá? Não teve inadimplência, né? Um mundo maravilhoso. Consegui o meu 1 milhão de reais, botei ele no bolso. Agora eu vou olhar lá para o meu passivo, afinal de contas, eu tenho obrigações para pagar, né? Deveres a cumprir, né? Sou um bom pagador, não sou caloteiro, então vou pagar minha folha de funcionários para mandar todo mundo embora, vou pagar os meus impostos, vou pagar meus fornecedores, vou pagar os empréstimos no banco, financiamentos, né? Então, desse 1 milhão eu vou gastar aqueles 800 mil ali, né? E aí o que sobra é o patrimônio líquido, né? Que é o direito dos sócios, né? Então, hoje a empresa tem um patrimônio líquido de 200 mil reais, os sócios saíram felizes e satisfeitos, né? Fecharam a empresa, receberam tudo, pagaram todos e ainda ficaram com esses 200 mil reais aí no bolso, tá? Esse, gente, é o que nós chamamos de valor patrimonial, né? Esse é o VP, tá? Nós vamos ver alguns indicadores aí mais para frente no nosso curso. E o VP, então, quando você vê, ele tem a ver com PL. VP é igual a PL. Valor patrimonial é igual a patrimônio líquido da empresa, tá bom? Do balanço. Então, a gente viu ali, né? A empresa ela fechou, né? Enfim, ela recebeu do mercado, recebeu tudo que tinha para receber, pagou todos os seus fornecedores, suas obrigações, sobrou 200 mil e os 200 mil é o valor patrimonial, que é o patrimônio líquido da empresa, tá bom? Então, para nós fecharmos aqui o nosso raciocínio desse vídeo, né? Nós aprendemos que valor de mercado tem a ver com o preço de ação, né?
Então, quantas ações a empresa tem, quanto vale cada ação, é o valor de mercado, o quanto ela está pagando, pode ser a mais ou a menos do que o valor do patrimônio líquido que essa empresa tem, tá bom? Vimos também o valor patrimonial, que tem a ver com o quê? Com o PL, né? Com o patrimônio líquido dessa empresa, né? Se ela parar, fechar as portas agora, vai pegar tudo que ela tem para receber, diminuir de tudo que ela tem para pagar e vai sobrar o patrimônio líquido, é isso aí que é o valor patrimonial dela, tá bom? E vimos também que o valor da empresa tem a ver com o valuation da empresa, né? É feito aí, então, a análise dos ativos, dos passivos, projeção de fluxo de caixa dela no curto prazo aí, de 1 a 5 anos, né? Taxa de descontos, retorno, né? O risco do negócio, né? A capacidade de geração de fluxo de caixa na perpetuidade, né? Palavrinha difícil. Gente, isso aqui é um paninho de fundo que eu precisei fazer para que a gente possa dar sequência agora nos próximos vídeos, tá legal? Então eu espero vocês no próximo. Um abraço e até daqui a pouco.